continuidade, né, ao assunto mercadorias, estoque de mercadorias, vamos ver algumas operações, né, que afetam o custo, né, das mercadorias nas transações de compra e venda. Então, o objetivo é apresentar essas noções preliminares. Não investiremos tanto nos aspectos tributários completos, né, porque carece do direito tributário, mas noções básicas de impostos, fretes, seguros, para que a gente possa entender essa dinâmica em cima das mercadorias. É comum a gente ver a sigla RCM, né? Resultado com mercadorias. Também conhecemos como lucro bruto, né? A parte do lucro bruto. Resultado com mercadorias é o total de vendas, né? Esse total de vendas aí nada mais é que as vendas à vista, as vendas a prazo, né? Todas as vendas, menos, né, as deduções da receita bruta, né? Que aí transformaria na receita líquida. O que são deduções da receita bruta? São as devoluções e abatimentos ou descontos sobre vendas, né, e os impostos e taxas sobre vendas. Então, as deduções da receita bruta que levam à receita líquida é justamente, né, essa parte. E menos o custo da mercadoria vendida. Então, aí nós chegaríamos ao resultado, né, com mercadorias. Vamos ver, então, o que são devoluções e abatimentos. Abatimentos ou descontos é a mesma coisa, né? Logicamente, devolução é quando a pessoa que compra, né, se sente prejudicado ou, por algum motivo, né, resolve devolver a mercadoria. Né? Pode devolver total ou parcialmente, e eu vou ter que registrar, então, essa devolução daquela receita que foi realizada, daquela venda que foi realizada. Também pode acontecer a solicitação de um abatimento, né, de um desconto. Isso pode acontecer tanto inicialmente, para a pessoa poder fazer a venda, né? Então, a pessoa fazer a compra e o vendedor fazer a venda, então a pessoa solicita um desconto. Né? Então, aplica-se um desconto sobre o total da venda. Ou então, em função de alguma coisa que ocorra, ele pede um desconto, né, e não devolve a mercadoria. Então, são situações muito parecidas, onde eu tenho que ter uma redução. Né? Para a pessoa que vende, né, eu tenho que entender, né, que a pessoa que compra as mercadorias, que vai revender, toda vez que devolução, abatimento, né, ele está ganhando. Né? Já a pessoa que vende está perdendo. Então, eu tenho que considerar sempre esse fluxo. Bom, impostos e taxas sobre venda. Né? A gente tem alguns impostos e taxas, né, que vão atuar sobre o preço de venda. Né? Evidentemente que quanto maior a venda, maior os impostos e taxas sobre as vendas. Né? Porque isso é uma relação direta. Né? Quando fala em impostos, nós estamos falando sempre em uma base de cálculo. Né? Essa base de cálculo nem sempre é o total da venda. Né? Muitas vezes há componentes da venda, né, específico, no caso do ICMS, por exemplo, mercadoria, nós temos alguns produtos que têm alíquotas diferentes, exclusões, então, base de cálculo, alíquota, como eu já falei, que é o percentual, né, para gerar um imposto devido. E imposto e taxa sobre venda, nós vamos falar sobre o IPI, né, que é na verdade, eu vou citar o IPI, porque ele é de competência do governo federal. A alíquota do PI varia de acordo com o produto, ou seja, tratando-se de produtos de primeira necessidade, a alíquota é baixa, até mesmo zero, dependendo, né, vamos dizer, da política do governo. Ele pode tratar isso de várias formas. Né? Então, é um imposto de produto industrializado. Então, a competência, quem deve apurar esse imposto é a indústria. Né? Então, não será nem o foco básico das nossas transparências aqui, mas é a indústria que, quando vende, por ela ter fabricado, então ela vai calcular esse imposto. Logicamente que o comerciante, quando compra da indústria, ele vai estar comprando algo que tem IPI. Temos o ICMS, né, que é o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e também sobre prestação de alguns serviços, né, que é transporte interestadual e intermunicipal, né, comunicações, né, internet, telefonia.
Então, são alguns serviços específicos de competência do Estado e do Distrito Federal. Alguns impostos, vendas que eram de competência da União foram, né, com a Constituição de 88 para alcance do ICMS, né? Imposto único sobre energia elétrica, imposto único sobre minerais, imposto sobre combustíveis, lubrificantes. O ICMS incide também sobre a entrada de mercadorias importadas, né? Ainda que se trate de bens destinados ao consumo ou do ativo imobilizado das empresas. Temos, né, o imposto sobre serviços de qualquer natureza, né, de competência dos municípios do Distrito Federal. Aqui o Distrito Federal não tem municípios. As alíquotas variam de acordo com a legislação municipal, de acordo com a natureza do serviço. Imposto sobre vendas de varejo de combustíveis, de competência do município do Distrito Federal, foi criado com a Constituição de 88. Entre os contribuintes do IVVC podem estar as empresas distribuidoras quando efetuarem tal tipo de venda. Taxas, né? Taxas guardam a proporcionalidade com vendas, no caso. Nós temos o PIS, que é o Programa de Integração Social, quando calculado pela aplicação de uma alíquota sobre a soma das receitas que entram no cálculo do lucro operacional líquido. Delas podem ser excluídos alguns valores, como vendas canceladas, devoluções de vendas, descontos incondicionais, né? O IPI, as reversões das provisões de recuperação de crédito. E também temos o COFINS. Então, tudo isso afeta o resultado com mercadoria. Vamos falar de alguns aspectos contábeis do ICMS. Então, na compra, de acordo com a legislação fiscal, deve ser excluído do custo de aquisição de mercadorias para revenda e de matéria-prima para o montante de ICMS recuperado, destacado em nota fiscal. Tal procedimento implica registrar em conta própria de ICMS a recuperar. Esse ICMS a recuperar fica lá no ativo circulante, é um direito. A base de cálculo do ICMS é o preço da mercadoria. Então a gente vê aqui, uma empresa comercial adquiriu a mercadoria, né, para revenda no valor de 50 mil. A alíquota do ICMS 18%. Então o que vai acontecer? A empresa que comprou vai estar ali, 41 mil reais, né, porque 18% sobre 50 mil é 9 mil, 41 mil reais é que vai entrar no estoque, ou seja, eu tirei o ICMS. E registrei 9 mil reais na conta de ICMS a recuperar, tá, no ativo circulante. 50 mil, aí vai, né, a crédito de fornecedores ou caixa, conforme for a aquisição. Então, o ICMS pago a pagar por ocasião da compra, ele caracteriza-se como um adiantamento da empresa adquirente, já que o imposto sobre vendas são cobrados do consumidor e não da empresa, né? Esta é apenas uma depositária, é um veículo de arrecadação. Portanto, a empresa tem o direito de recuperar o ICMS pago a seu fornecedor. Bom, agora por ocasião da venda, né? Quando a venda se realiza, a empresa comercial deverá cobrar o ICMS do comprador da mercadoria. Suponha-se que essa mesma mercadoria seja vendida por 70 mil à vista com a mesma alíquota. Então a receita bruta está lá, 70 mil, né? Crédito. Caixa ao cliente, 70 mil. E aí eu tenho uma conta de resultado, né? ICMS sobre vendas, 12.600, né, que é o 18%. E aí sim eu tenho uma conta de passivo, olha só, 12.600 ICMS a recolher. E aí eu vou fazer a apuração do ICMS. Né? Então, eu vou confrontar o ICMS a recuperar e o ICMS a recolher. No caso, aí o ICMS, né, a recolher, né, ele vai ser maior. Né? Então, eu vou creditar ou recuperar de 9 mil, debitar ou recolher 9 mil e vai haver um saldo, né, de 3.600, porque eu tinha 12.600. E esse saldo deve ser pago então. Eventualmente pode acontecer que o saldo seja recuperar. Aí o Estado não vai pagar. Não, o Estado você vai ter, na verdade, né, uma compensação futura. Mas é isso que acontece na apuração do ICMS. O IPI é uma empresa comercial, quando adquire produtos de uma indústria, então, para o IPI e ICMS, no entanto, paga. Né? No entanto, normalmente a empresa comercial só recupera o ICMS, já que é cobrado do seu cliente. Como o IPI normalmente não é cobrado pela empresa comercial, não há recuperação. Né? Portanto, o IPI
é custo para a empresa, ou seja, deve ser incluído no custo da mercadoria adquirida. Atenção, porque o IPI ele vem destacado da nota, né? O ICMS ele é incluso no valor da nota. Já o IPI ele vem fora do total da nota, né? É uma característica, a gente fala, né, que é o imposto por fora. Este imposto ele vai ser somado ao custo da mercadoria, ok? Agora, alguns aspectos contábeis do PIS sobre faturamento, né? O Programa de Integração Social, né, é uma contribuição que as empresas em geral devem recolher mensalmente ao governo federal. A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, excluir os valores relativos às vendas canceladas, descontos incondicionais, as receitas decorrentes de venda de ativo imobilizado, né, não entram, né, e outros, conforme restabelece a legislação própria. Então, PIS e COFINS vigoram atualmente em dois regimes distintos, né? Regime cumulativo, foi regido pela Lei 9.718 de 98 e alterações posteriores. Nesse regime não há desconto de crédito, calculando-se em regra geral o valor das contribuições devidas diretamente sobre a base de cálculo. E o regime não cumulativo, regido pela Lei 10.637 de 2002, com alterações subsequentes. As duas contribuições, apesar de originais de diferentes legislações, têm uma relativa semelhança na base de cálculo, pois sua formatação deve ser somada a todas as receitas auferidas com as exceções e exclusões previstas em lei. Então aí tem que olhar a legislação para ver qual que vai ser, se você vai destacar, né, o PIS e COFINS, né, ou não. Né? Importações, PIS e COFINS agora eles são cobrados, né, nas importações. Então, alguns aspectos contábeis do PIS sobre faturamento, aí é o caso do PIS que tem a recuperação, tá? De acordo com a legislação. Então, a empresa compra mercadoria a prazo no valor de 3.500, com uma alíquota de PIS de 1,65%. E efetua uma venda de mercadorias à vista no valor de 8.000, com uma alíquota de PIS de 1,75%. São alíquotas diferentes. Então, na verdade, ele comprou por 3.500, ele tem um PIS de 3.500 vezes 1,5%, o que vai nos dar 57,75%, ou seja, o que vai para o estoque é 3.452,25%. Então, vamos lá, fornecedores crédito 3.500, fornecedores ou caixa, né? Aqui foi a prazo, então é fornecedores. Estoque de mercadorias, débito 3.442,25, e aí PIS a recuperar, né? Débito 57,75. Aí ele vendeu 8.000, PIS 1,75, que dá 140, 7.860. Só que aí a receita de venda é 8.000, o PIS a recolher é 140, e o PIS que está reduzindo a receita, né, que ela é uma conta de resultado, débito 140. Então, para efeito de recolhimento, lá, né, de pagar, vai ser feita a confrontação de PIS a recuperar e PIS a recolher. Né? Aí a gente faz a compensação igual no ICMS e paga a diferença. E aí temos também alguns aspectos contábeis, né, do COFINS, que é mais uma contribuição que é feita. E aí segue a mesma analogia, né? Uma empresa compra mercadorias a prazo no valor de 3.500, com uma alíquota de COFINS de 7,6%, e efetua uma venda de mercadorias à vista no valor de 8.000, com uma alíquota de COFINS de também 7,6%. Então, a compra 3.500 menos COFINS 3.500 vezes 7,6%, igual a 3.234. Então, lá, fornecedores crédito 3.500, compra, que é o que vai para o estoque, 3.224, COFINS a recuperar, né, também 266. Na venda, R$8.000, COFINS 608, então receita de vendas 8.000, COFINS a recolher 608, COFINS, redutora da receita, lá 608. Né? Então, para efeito de recolhimento, será feita a confrontação com COFINS a recuperar e COFINS a recolher, igual feito no ICMS. Então, agora vamos falar um pouquinho de fretes e seguros sob compra. Né?
são importâncias pagas diretamente ao fornecedor de uma empresa ou uma empresa transportadora, né, referentes a despesas com seguros e transporte de mercadorias do estabelecimento do fornecedor até a empresa que as comprou. O frete e o seguro pode ser pago pelo fornecedor, vendedor, portanto, despesa do vendedor e não altera o valor da mercadoria para o comprador. Quando o frete e seguro são pagos pelo comprador, os valores são incluídos no custo da mercadoria que está sendo comprado, de acordo com o regulamento do imposto de renda. Destaquei aqui, né? O regulamento do imposto de renda diz no artigo 289 que o custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas utilizadas será determinado com base em registro permanente de estoque ou no valor de estoque existente de acordo com o livro de inventário no fim do período de apuração, né, Decreto-Lei 1598 de 77. E aí diz no parágrafo 1º, o custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá os de transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na aquisição ou importação. Foi o que a gente já falou até agora, né? Os impostos, né, que são, exceto, evidentemente, os impostos que são recuperáveis, né, que lá é o parágrafo 3º. Não se inclui no custo os impostos recuperáveis através de crédito na escrita fiscal. Então, é a mudança, né? E também está no parágrafo 2º, os gastos com desembaraço aduaneiro integram o custo de aquisição. O que é desembaraço aduaneiro? São as taxas que são pagas, né, aos agentes que vão registrar a importação, né, tem todo o trabalho de ser liberado, né, pela Polícia Federal, pela Receita Federal, para ser liberado pelo Ministério da Saúde, né, tem toda a liberação ali tem um custo, esse custo também vai integrar no caso de produto importado. Então, está dentro da legislação, né, que nós falamos a respeito de imposto e também de frete e seguro. Bom, e aí, frete e seguro sobre vendas? Aí funciona como a gente viu no caso de quando a gente compra e o vendedor, né? Ou seja, os valores dos fretes e dos seguros calculados sobre as vendas, quando ocorrerem por conta do fornecedor vendedor, deve ser contabilizado como contas representativas de despesas operacionais, né? Classificadas no grupo de despesas com vendas. Portanto, esses gastos não interferem no valor das vendas de mercadorias. Lembrando que estamos tratando somente dos fatos que interferem nos valores das compras, né? O nosso diálogo todo foi sempre o valor de compra, mas aí vale a pena, né, destacar isso, né, que não vai ser nenhum agente redutor da receita. Deixando algumas referências, né, o livro do Oswaldo Ribeiro, do Eudíspio, do Marion, né, para contato, né, para aprofundamento. E a ideia básica, né, desse texto é isso, entender que operações é que vão afetar, né, a nossa receita, né, o que vão entrar para o estoque e o que não vai entrar para o estoque vai ser considerado como despesa. Então, a ideia básica foi dar essas metodologias, né, falar um pouco sobre o imposto. Quando eu falo que tem que haver um aprofundamento maior sobre o direito tributário, né? O ISS, por exemplo, lógico, o imposto sobre serviço, eu não aprofundei porque ele não entra, né, ele vai ser considerado a receita, e no caso o imposto é apenas a despesa, né, o ISS a recolher, né, então reduz da receita, mas não entra em mercadorias, não tem por que entrar. Então, eu espero que tenha dado uma visão geral, né, desses elementos que afetam tanto as vendas, né, e o estoque, né, que vão modificar o resultado da empresa. E a gente fica aí para as nossas dúvidas, né, sugestões e críticas.